Você já imaginou um dos principais nomes da oposição enfrentar uma nova onda de questionamentos em plena transmissão ao vivo, justamente no momento em que sua pré-campanha tenta ganhar força? Pois foi exatamente isso que colocou Flávio Bolsonaro novamente no centro das atenções políticas. O que deveria ser mais uma agenda para fortalecer sua imagem, acabou abrindo espaço para novas críticas, interpretações e debates que rapidamente tomaram conta das redes sociais, dos bastidores de Brasília e dos principais grupos de discussão sobre as eleições de 2026. Nos últimos dias, a movimentação em torno de Flávio Bolsonaro ganhou intensidade depois de uma série de declarações públicas que provocaram forte repercussão. Parlamentares aliados passaram a admitir, reservadamente, que o ambiente dentro do campo conservador está muito mais dividido do que parecia há poucas semanas. Enquanto alguns defendem que o senador continue liderando o projeto eleitoral do grupo, outros avaliam que a rejeição elevada e as dificuldades para ampliar alianças podem comprometer toda a estratégia para a disputa presidencial. Foi nesse cenário que uma participação ao vivo acabou atraindo enorme atenção. Durante a entrevista, Flávio Bolsonaro respondeu perguntas sobre investigações, alianças políticas, o futuro do Partido Liberal e a situação de seu pai, Jair Bolsonaro. Em determinado momento, suas respostas passaram a ser amplamente compartilhadas nas redes sociais, com adversários afirmando que algumas declarações acabariam fortalecendo críticas já existentes contra o grupo político. Independentemente das interpretações feitas por apoiadores e opositores, o fato é que as falas produziram um novo desgaste político. Analistas passaram a discutir se a estratégia de comunicação adotada pelo senador estaria contribuindo para aumentar a pressão sobre sua campanha, justamente quando o Centrão tenta ampliar seu espaço nas negociações eleitorais. Nos corredores do Congresso Nacional, a avaliação é que o momento exige habilidade política. Lideranças do Progressistas, Republicanos, União Brasil e outros partidos continuam observando cuidadosamente o desempenho dos possíveis candidatos antes de oficializar alianças definitivas. Quanto mais incertezas surgem, maior se torna a dificuldade para consolidar uma chapa competitiva. Ao mesmo tempo, o nome de Valdemar Costa Neto voltou a aparecer nas conversas de bastidores. Como presidente do PL, ele continua desempenhando papel decisivo na organização da campanha nacional do partido. Nos últimos meses, Valdemar vem trabalhando para preservar a unidade interna, mas interlocutores reconhecem que administrar interesses diferentes dentro da legenda nunca foi tarefa simples. Outro fator que amplia essa tensão é o crescimento das especulações envolvendo outros nomes da direita. Michele Bolsonaro continua sendo lembrada por parte da militância como alternativa eleitoral. Nicolas Ferreira permanece entre os parlamentares mais influentes nas redes sociais. Governadores e senadores também acompanham atentamente cada movimento, avaliando como as mudanças podem alterar completamente o cenário da disputa presidencial. Enquanto isso, do outro lado do espectro político, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanham cada nova crise da oposição. A avaliação de integrantes do governo é que qualquer divisão entre os partidos conservadores pode favorecer a estratégia eleitoral do Palácio do Planalto. Foi justamente nesse contexto que a repercussão da entrevista de Flávio Bolsonaro ganhou dimensão nacional. Especialistas em comunicação política observaram que, em períodos eleitorais, cada declaração pública passa a ser analisada detalhadamente. Uma frase retirada do contexto pode dominar o debate por dias, influenciando tanto adversários quanto apoiadores. Nas redes sociais, influenciadores políticos de diferentes posições passaram horas comentando os trechos mais compartilhados da entrevista. Enquanto simpatizantes defendiam que as declarações estavam sendo distorcidas,
críticos afirmavam que elas revelavam dificuldades cada vez maiores para a construção de uma candidatura sólida. Além da repercussão imediata, existe outro elemento que preocupa integrantes do próprio PL: o impacto dessas controvérsias nas negociações com partidos aliados. Nenhuma legenda deseja entrar numa campanha marcada por conflitos internos ou por sucessivas crises de imagem. Nos bastidores de Brasília, deputados e senadores afirmam que as próximas semanas serão decisivas. Pesquisas internas, reuniões reservadas e negociações políticas deverão indicar se o projeto liderado por Flávio Bolsonaro continuará recebendo apoio integral da coalizão conservadora ou se novas alternativas passarão a ganhar espaço. E esse talvez seja o ponto mais importante de toda essa história. Não se trata apenas de uma entrevista ou de uma declaração específica. Trata-se do momento político vivido por toda uma articulação que tenta reorganizar a oposição para enfrentar uma eleição considerada uma das mais disputadas dos últimos anos. Enquanto isso, novas informações continuam surgindo diariamente, alimentando especulações sobre alianças, estratégias eleitorais e possíveis mudanças de rumo dentro da direita brasileira. E segundo pessoas que acompanham essas negociações de perto, os próximos acontecimentos podem redefinir completamente o tabuleiro político antes mesmo do início oficial da campanha. Antes de continuar, se você acompanha diariamente os bastidores da política brasileira e quer análises completas, sempre com contexto e os principais acontecimentos do momento, aproveite agora para se inscrever no Bastidor Brasileiro. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas e escreva nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. A sua participação fortalece o canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este todos os dias. Voltando ao assunto, a repercussão das declarações de Flávio Bolsonaro rapidamente ultrapassou os limites das redes sociais e chegou às principais lideranças partidárias. Integrantes do PL passaram a conversar reservadamente sobre os impactos que novas controvérsias podem causar numa campanha presidencial que já enfrenta dificuldades para ampliar alianças. Nos bastidores, ninguém ignora que uma eleição nacional depende muito mais da capacidade de reunir partidos do que apenas da popularidade de um candidato. Enquanto Flávio tentava controlar os efeitos da entrevista, outras movimentações aconteciam silenciosamente em Brasília. Lideranças do Centrão intensificaram conversas com representantes do Progressistas, Republicanos, União Brasil e PSD para avaliar quais cenários eleitorais poderiam oferecer maior competitividade contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo interlocutores dessas negociações, a preocupação principal não está apenas nas pesquisas de intenção de voto. Existe também uma análise sobre índices de rejeição, capacidade de arrecadação para a campanha, tempo de televisão, estrutura partidária e potencial para conquistar eleitores que ainda permanecem indecisos. É justamente nesse ponto que o nome de Michele Bolsonaro continua aparecendo nas conversas. Embora o Partido Liberal mantenha oficialmente o planejamento em torno de Flávio Bolsonaro, setores da direita entendem que Michele preserva uma imagem menos desgastada junto à parte do eleitorado conservador. Outros defendem que ela poderia desempenhar papel importante em uma eventual composição como vice ou como principal cabo eleitoral durante a campanha. Ao mesmo tempo, Nicolas Ferreira segue consolidando enorme influência entre os eleitores mais jovens nas redes sociais. Deputado federal com grande alcance digital, Nicolas tornou-se um dos principais comunicadores do campo conservador. Nos bastidores, entretanto, também existem avaliações de que sua crescente projeção nacional pode alterar o equilíbrio interno dentro da própria direita, criando novos polos de liderança para os próximos anos. Enquanto essas discussões avançam, o presidente do PL,
Valdemar Costa Neto, procura manter o partido unido. Pessoas próximas afirmam que ele tem conversado constantemente com deputados, senadores, governadores e dirigentes estaduais para evitar que disputas internas prejudiquem o desempenho eleitoral da legenda. Outro personagem frequentemente citado nas articulações é o governador Tarcísio de Freitas. Apesar de continuar sendo lembrado como um dos principais nomes da direita brasileira, Tarcísio mantém postura cautelosa sobre qualquer movimentação envolvendo uma eventual candidatura presidencial. Aliados afirmam que ele prefere concentrar esforços na administração estadual enquanto acompanha o desenrolar do cenário nacional. No Congresso Nacional, parlamentares admitem que o ambiente político mudou bastante em comparação com eleições anteriores. Hoje, qualquer declaração feita durante uma entrevista pode gerar milhares de comentários em poucos minutos, influenciar debates públicos e alterar o rumo das negociações partidárias. Foi exatamente isso que aconteceu após a participação de Flávio Bolsonaro. Trechos específicos passaram a circular intensamente em vídeos curtos, cortes para redes sociais e programas de análise política. A velocidade com que essas informações se espalharam obrigou integrantes do PL a reforçar a estratégia de comunicação para conter interpretações consideradas desfavoráveis. Ao mesmo tempo, adversários aproveitaram a repercussão para intensificar críticas ao senador. Parlamentares ligados à base governista afirmaram que o episódio evidencia dificuldades enfrentadas pela oposição na construção de um projeto eleitoral unificado. Já representantes da direita responderam dizendo que existe uma tentativa permanente de desgastar qualquer liderança conservadora. Nos bastidores do Palácio do Planalto, auxiliares do presidente Lula acompanham atentamente todos esses movimentos. A avaliação de integrantes do governo é que uma oposição dividida tende a favorecer a estratégia eleitoral governista, principalmente se as disputas internas continuarem ocupando espaço maior do que o debate sobre propostas para o país. Especialistas em ciência política também destacam que momentos de instabilidade costumam provocar mudanças rápidas nas alianças. Partidos que hoje demonstram apoio podem rever posicionamentos caso percebam alteração significativa no cenário eleitoral. Da mesma forma, lideranças que atualmente aparecem distantes podem voltar a negociar caso identifiquem novas oportunidades políticas. É por isso que as próximas semanas são vistas como decisivas. Reuniões reservadas continuam acontecendo diariamente em Brasília. Presidentes de partidos conversam com governadores, deputados federais e senadores tentando construir uma estratégia capaz de enfrentar um cenário cada vez mais competitivo. E há outro detalhe importante. Além das disputas partidárias, continuam avançando investigações e processos, envolvendo diferentes personagens da política nacional. Embora cada procedimento possua tramitação própria e deva seguir o devido processo legal, o simples avanço dessas apurações também influencia diretamente o ambiente eleitoral, alimentando novas especulações e mudando o foco do debate público. Por isso, muita gente em Brasília acredita que os próximos dias poderão produzir novos desdobramentos capazes de alterar novamente o cenário político nacional. E, se isso acontecer, o bastidor brasileiro continuará acompanhando cada detalhe para trazer todas as informações e explicar como esses acontecimentos podem influenciar os rumos da disputa eleitoral. Antes de continuar, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a oposição conseguirá chegar unida até a eleição presidencial ou as disputas internas vão enfraquecer esse projeto? E aproveita para participar da nossa comunidade. Escreva aqui nos comentários de qual cidade e de qual estado você está acompanhando o bastidor brasileiro. É muito importante saber onde nossa audiência está para mostrar a força do canal em todo o Brasil. Agora, voltando aos bastidores,
Existe um detalhe que passou praticamente despercebido por muita gente, mas que tem sido motivo de inúmeras conversas reservadas entre parlamentares e dirigentes partidários. Embora as declarações de Flávio Bolsonaro tenham dominado o noticiário político, lideranças experientes avaliam que o maior problema não está apenas na repercussão da entrevista. A preocupação é com o efeito acumulado de sucessivos episódios que vem dificultando a construção de uma ampla aliança para a disputa presidencial. Segundo relatos publicados pela imprensa e análises de especialistas, uma campanha nacional depende de uma engrenagem extremamente complexa. Não basta apenas aparecer bem nas redes sociais ou mobilizar uma parcela fiel do eleitorado. É preciso construir pontes com diferentes partidos, reunir tempo de propaganda eleitoral, formar palanques estaduais e garantir apoio financeiro e político suficiente para sustentar uma campanha longa. É justamente nesse ponto que surgem as maiores dúvidas dentro da oposição. Alguns dirigentes partidários entendem que Flávio Bolsonaro possui forte identificação com a base mais fiel do bolsonarismo, mas encontram dificuldades quando o assunto é ampliar esse apoio para setores mais moderados do eleitorado. Essa avaliação tem alimentado debates internos sobre quais estratégias podem oferecer melhores condições de competitividade em 2026. Enquanto isso, Jair Bolsonaro continua sendo uma das principais referências políticas da direita brasileira, mesmo enfrentando processos judiciais e limitações decorrentes das decisões que envolvem sua situação jurídica. Seu nome permanece influenciando praticamente todas as negociações realizadas dentro do Partido Liberal e entre partidos aliados. Michele Bolsonaro também segue sendo observada atentamente. Em diversas pesquisas divulgadas ao longo dos últimos meses, seu nome aparece como uma liderança com potencial eleitoral relevante dentro do campo conservador. Por isso, dirigentes continuam avaliando qual deverá ser exatamente seu papel durante a campanha, seja como candidata em alguma composição ou como uma das principais vozes na mobilização da militância. Outro personagem que permanece ganhando espaço é Nicolas Ferreira. Dono de enorme alcance nas plataformas digitais, Nicolas consolidou uma base própria de apoiadores e se tornou uma das figuras mais influentes da nova geração de políticos conservadores. Sua capacidade de comunicação é vista como um ativo importante para qualquer campanha nacional, embora também desperte disputas internas por protagonismo. Paralelamente, lideranças como Tarcísio de Freitas continuam sendo frequentemente lembradas sempre que surgem discussões sobre alternativas dentro da direita. Mesmo mantendo uma postura cautelosa, seu nome permanece presente nas análises feitas por cientistas políticos, jornalistas e dirigentes partidários. No Congresso Nacional, deputados e senadores acompanham diariamente o comportamento das pesquisas eleitorais. Além dos levantamentos públicos, partidos costumam encomendar pesquisas internas para medir tendências do eleitorado, avaliar níveis de rejeição e identificar quais temas mais influenciam a opinião pública. Esses estudos acabam orientando praticamente todas as decisões estratégicas. Uma mudança de poucos pontos percentuais pode alterar alianças, modificar discursos e até redefinir prioridades da campanha. É por isso que cada entrevista, cada pronunciamento e cada participação pública recebem atenção tão grande por parte das equipes de comunicação. Enquanto isso, integrantes do governo Lula observam esse cenário com atenção. Auxiliares do Palácio do Planalto entendem que uma oposição fragmentada pode facilitar a estratégia governista durante o período eleitoral. Ao mesmo tempo, sabem que campanhas presidenciais costumam passar por mudanças rápidas e que qualquer previsão feita com muita antecedência precisa ser analisada com cautela. Outro aspecto importante envolve a atuação das redes sociais. Atualmente,
Boa parte do debate político acontece em plataformas digitais, onde vídeos curtos, cortes de entrevistas e declarações isoladas podem alcançar milhões de visualizações em poucas horas. Isso aumenta significativamente o impacto de qualquer fala pública e torna a comunicação política ainda mais desafiadora. Foi exatamente o que aconteceu após a repercussão envolvendo Flávio Bolsonaro. O episódio rapidamente deixou de ser apenas uma entrevista para se transformar em tema central de debates entre parlamentares, comentaristas políticos, influenciadores digitais e eleitores. Nos bastidores de Brasília, interlocutores afirmam que as próximas semanas deverão ser marcadas por reuniões importantes entre dirigentes partidários. O objetivo será avaliar o cenário eleitoral, revisar estratégias e decidir quais caminhos oferecem maiores possibilidades de sucesso na disputa presidencial. E existe mais um elemento que merece atenção. Além das articulações políticas, continuam em andamento processos e investigações envolvendo diferentes personagens da vida pública brasileira. Cada novo desdobramento costuma gerar repercussões políticas, influenciando narrativas de campanha e alimentando novos debates entre governo e oposição. Por isso, muita gente acredita que o cenário ainda pode mudar diversas vezes antes do início oficial da campanha. A política brasileira já demonstrou inúmeras vezes que acontecimentos inesperados têm potencial para alterar completamente o rumo das eleições. E é justamente sobre esses bastidores, essas negociações reservadas e esses movimentos silenciosos que vamos falar na sequência. Porque os próximos acontecimentos podem explicar por que tanta gente, dentro e fora de Brasília, acredita que uma nova fase da disputa política está apenas começando. Antes de seguir para a reta final desta análise, eu faço um convite rápido para você que acompanha o Bastidor Brasileiro. Se este conteúdo está ajudando você a entender melhor os bastidores da política nacional, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo e comentar a sua opinião. Esse apoio faz toda a diferença para que o Bastidor Brasileiro continue trazendo análises completas e acompanhando cada novo desdobramento da política brasileira. Voltando ao tema, um dos aspectos que mais chamam a atenção dos analistas é que o cenário político permanece extremamente aberto. Apesar das movimentações intensas dos últimos dias, nenhuma composição está completamente consolidada. Pelo contrário, lideranças partidárias continuam avaliando diariamente os impactos das pesquisas, da repercussão nas redes sociais e das negociações que acontecem longe dos holofotes. Em Brasília, parlamentares experientes costumam repetir que campanhas presidenciais são construídas muito antes do início oficial da propaganda eleitoral. É justamente agora que são tomadas decisões capazes de definir alianças, escolher coordenadores de campanha, organizar estratégias estaduais e estabelecer quais mensagens serão levadas ao eleitor durante os meses seguintes. Dentro do Partido Liberal, integrantes reconhecem que existe um enorme desafio pela frente. Além de organizar a estrutura nacional da campanha, será necessário administrar interesses de diferentes grupos internos. Afinal, o partido reúne parlamentares com perfis bastante distintos, governadores, prefeitos, lideranças estaduais e figuras nacionais que também possuem seus próprios projetos políticos. Enquanto isso, o Centrão continua exercendo papel decisivo. Presidentes de partidos mantêm conversas frequentes, buscando identificar qual candidatura reúne melhores condições para formar maioria no Congresso Nacional e construir uma coalizão ampla. Essa lógica costuma prevalecer nas articulações políticas brasileiras há décadas e continua influenciando cada passo dado pelos dirigentes partidários. Nesse ambiente de negociações, nomes como Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas,
Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro permanecem sendo mencionados constantemente. Cada um representa uma peça importante dentro da reorganização da direita brasileira, seja pela capacidade de mobilização popular, pela influência partidária ou pelo alcance junto ao eleitorado conservador. Ao mesmo tempo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também acompanha atentamente esse movimento. Auxiliares do Palácio do Planalto entendem que compreender a reorganização da oposição é fundamental para definir as estratégias que serão utilizadas durante a campanha eleitoral. Outro ponto importante envolve a atuação das equipes de comunicação. Hoje, praticamente todas as campanhas monitoram em tempo real a repercussão de entrevistas, discursos e publicações nas redes sociais. Ferramentas de análise permitem identificar quais temas despertam maior interesse do público e quais assuntos geram maior rejeição. Isso faz com que estratégias sejam ajustadas praticamente todos os dias. Especialistas observam que esse novo ambiente digital tornou a política muito mais dinâmica. Uma entrevista realizada pela manhã pode dominar completamente o debate nacional durante a tarde. Da mesma forma, uma declaração mal interpretada pode obrigar partidos inteiros a reorganizarem sua comunicação poucas horas depois. É exatamente por isso que lideranças políticas procuram medir cuidadosamente cada palavra durante períodos eleitorais. O impacto de uma frase pode ultrapassar rapidamente os limites da imprensa tradicional e alcançar milhões de pessoas pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas de vídeos. Outro fator que continua influenciando o cenário é o andamento dos processos judiciais envolvendo diversas figuras públicas. Embora cada caso siga seu próprio rito e deva ser analisado pelas autoridades competentes, esses acontecimentos acabam interferindo diretamente na percepção do eleitorado e nas estratégias adotadas pelos partidos. Nos bastidores do Congresso, parlamentares afirmam que as próximas semanas serão decisivas para consolidar alianças estaduais. Governadores, senadores, deputados federais e dirigentes partidários continuam avaliando cuidadosamente onde vale a pena investir recursos políticos e financeiros durante a campanha. Enquanto isso, o eleitor acompanha um cenário marcado por intensa disputa de narrativas. Cada grupo procura apresentar sua versão dos fatos, destacar seus argumentos e convencer a opinião pública de que possui o melhor projeto para o futuro do país. É justamente essa combinação de negociações reservadas, estratégias eleitorais, comunicação digital e articulações partidárias que torna o momento político tão movimentado. E, segundo diversos analistas, ainda há espaço para mudanças importantes antes da definição oficial das candidaturas. Por isso, muita gente em Brasília acredita que os próximos acontecimentos poderão alterar novamente o equilíbrio das forças políticas nacionais. Até lá, cada declaração, cada reunião reservada e cada novo posicionamento continuará sendo observado com enorme atenção por quem acompanha os bastidores do poder. Antes da reta final, eu quero deixar uma pergunta para você que acompanha diariamente o bastidor brasileiro. Na sua opinião, qual será o principal fator que vai decidir a eleição de 2026? A economia, as alianças políticas, as investigações ou o desempenho dos candidatos durante a campanha? Escreva também de qual cidade e de qual estado você está assistindo. Eu sempre acompanho os comentários, e é muito importante mostrar a força da comunidade do bastidor brasileiro espalhada por todo o Brasil. Agora, voltando ao assunto, o que os últimos acontecimentos mostram é que a disputa política entrou em uma fase completamente diferente daquela que existia há alguns meses. Antes, as conversas giravam quase exclusivamente em torno da definição dos candidatos. Agora,
o foco passou a ser outro. Quem conseguirá construir a maior rede de alianças e chegar ao período oficial da campanha com uma estrutura sólida para disputar voto por voto? É justamente por isso que cada reunião em Brasília passou a ter um peso muito maior. Presidentes de partidos, líderes de bancadas, governadores e senadores sabem que qualquer decisão tomada agora poderá refletir diretamente nas urnas. Em uma eleição presidencial, poucos detalhes conseguem fazer tanta diferença quanto uma boa articulação política construída com antecedência. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro continua tentando manter seu espaço dentro desse tabuleiro. Mesmo diante das críticas, das especulações e da pressão política, aliados afirmam que ele pretende seguir trabalhando para fortalecer sua candidatura e ampliar o diálogo com outras legendas. Ao mesmo tempo, interlocutores admitem que convencer partidos do chamado Centrão será uma tarefa cada vez mais difícil, caso as divergências internas continuem aparecendo publicamente. Outro fator observado com atenção é a movimentação de Michele Bolsonaro. Sua presença em eventos políticos continua despertando grande interesse da militância conservadora e também dos dirigentes partidários. Independentemente do papel que venha a desempenhar durante a campanha, seu nome permanece sendo um dos mais influentes dentro do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Da mesma forma, Nicolas Ferreira continua ampliando sua presença nacional. Com forte atuação nas redes sociais, ele mantém uma das maiores bases de seguidores entre os parlamentares brasileiros e segue sendo visto como uma liderança importante para mobilizar o eleitorado conservador, principalmente entre os mais jovens. Enquanto esses movimentos acontecem na oposição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe continuam concentrados na construção da estratégia eleitoral governista. Integrantes do Palácio do Planalto acreditam que uma campanha bem organizada dependerá não apenas da defesa das ações do governo, mas também da capacidade de responder rapidamente aos ataques políticos e às mudanças de cenário. Analistas lembram que campanhas presidenciais costumam passar por transformações inesperadas. Pesquisas mudam, alianças são refeitas, candidaturas podem ganhar força rapidamente e acontecimentos imprevistos alteram completamente o ambiente político. Por isso, qualquer previsão feita neste momento precisa ser analisada com cautela. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares também reconhecem que o segundo semestre será decisivo. É nesse período que muitas alianças começam a ser oficializadas, estratégias estaduais são definidas e as equipes de campanha passam a atuar com intensidade máxima. Além disso, especialistas destacam que o comportamento do eleitor ainda poderá sofrer mudanças importantes até o início da propaganda eleitoral. Debates públicos, entrevistas, programas de televisão, redes sociais e acontecimentos econômicos costumam influenciar diretamente a percepção dos eleitores ao longo da campanha. Por isso, tudo indica que os próximos meses serão marcados por uma disputa intensa de narrativas. Governo e oposição deverão ampliar suas estratégias de comunicação, fortalecer suas bases políticas e buscar conquistar os eleitores que ainda permanecem indecisos. Independentemente das preferências políticas de cada cidadão, uma coisa parece certa: o cenário continuará extremamente dinâmico. Novas alianças poderão surgir, antigas estratégias poderão ser revistas e acontecimentos inesperados continuarão movimentando Brasília praticamente todos os dias. É exatamente por isso que aqui no Bastidor Brasileiro nós acompanhamos cada detalhe dos bastidores, das articulações e das principais decisões que podem influenciar o futuro da política nacional. Nosso compromisso é reunir as informações mais relevantes, explicar o contexto de cada acontecimento e mostrar como essas movimentações
podem impactar o cenário eleitoral. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até o final. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Inscreva-se no Bastidor Brasileiro. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. E não saia daqui, porque no próximo vídeo vamos analisar outro tema que também está movimentando os bastidores de Brasília e pode trazer novos desdobramentos importantes para a política brasileira. Até a próxima!